Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que ela vai te trazer alinhamento de coração. A minha oração é que você não saia somente entendido, mas que você saia cheio do Espírito Santo para cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. O texto que eu lerei é bem conhecido. Tenho certeza que você já ouviu diversas vezes essa história. A história do filho de Amitai, Jonas. Jonas 3, versículo 1 diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Até aqui. Esse é o capítulo 3 de uma jornada que Jonas percorreu. E eu tenho uma pergunta para você. Quantas vezes é necessário ouvirmos uma palavra de Deus para que a gente execute a missão que Ele tem para nós? Quantas vezes Deus precisa falar conosco para que a gente faça aquilo que Ele nos pede? Para que Ele faça aquilo que Ele está nos ordenando? Olha, a primeira coisa que Deus diz para Jonas foi: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive. Isso no capítulo 1, lá no início do chamado do profeta para executar a palavra de Deus. Essa palavra levanta-te, no hebraico, tem o significado de cum. E não é apenas no sentido de se levantar e de ficar em pé. E claramente poderia ser isso, né, de se levantar e ficar de pé. Mas o significado, o propósito por trás dessa palavra é: erga-se para uma missão, né? Assuma o seu posicionamento, né? Sai do modo passivo e seja intencional à missão que eu estou te dando. Era isso que Deus estava dizendo para Jonas. Só que Jonas, ele se levanta para fugir da presença de Deus. Jonas se levanta para fugir de Deus. Oh, meus amigos, que homem consegue fugir de Deus? Né? Se formos ao mais alto céus, lá Ele estarás. Se descermos ao mais profundo do abismo, lá Ele estarás. Não há como fugir de Deus, não há como fugir da sua presença. E talvez nós não intencionalmente, digamos assim, que a gente vai fugir de Deus, mas talvez de uma forma em que nós permitimos que a gente acabe se distanciando dele, né? Acaba menosprezando a missão que Deus deu para nós. Nós, da maioria das vezes, nós achamos que Deus é um mau administrador de talentos e nós não acreditamos na capacidade que Ele deu para nós e a gente acaba não executando a missão que Deus deu. A gente acha que às vezes é muito difícil, às vezes a gente acha que nós não somos capazes, mas a parábola dos talentos, ela nos diz que Deus confiou o talento aos homens segundo a capacidade de cada um deles. Logo, Deus foi pego desprevenido quando Ele deu um talento para você e você talvez decidiu enterrar esse talento. Mas olha, é tempo de desenterrar talentos. É tempo de nós andarmos em direção à palavra que Deus deu para a gente. Porque eu penso que, na verdade, eu tenho certeza que não é bom ouvirmos uma mesma palavra de Deus uma segunda vez. Jonas, quando ele ouve a palavra de Deus uma segunda vez, ele já havia passado pelo ventre infernal. O lugar que Jonas estava, parece que ele não desejava nem para o pior inimigo dele, nem mesmo para os ninivitas, porque ele se levanta atemorizado para cumprir a missão de Deus. Nós sabemos que Jonas, ele está negando responsabilidades. E aí o passo em que nós precisamos considerar é: será que nós estamos negando responsabilidades que Deus atribuiu a nós? Será que nós, como filhos, nós estamos resplandecendo a face de Cristo aonde o Senhor tem nos enviado? Ou aonde Ele quer nos enviar? Ou será que nós temos sido como Jonas em comprar passagens talvez baratas ou até mesmo caras para entrarmos num barco que não é nosso? A consequência disso, nós entendemos pelo contexto, pelo que está acontecendo ali no barco, é que não somente nós somos atingidos pela tempestade violenta de Deus, mas que outras pessoas acabam sofrendo pela nossa irresponsabilidade. Aí o passo que eu pergunto para você: nós queremos
sermos bem-sucedidos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas como é que as coisas darão certo se nós estivermos seguindo um caminho totalmente contrário daquilo que Deus ordenou para a gente? Como haverá vitória em Cristo se nós não estamos andando com Cristo? Como? Não tem vitória sem o Espírito Santo. Não tem vida sem o Espírito Santo. Não tem direção de Deus sem o Espírito Santo. Se nós seguirmos esse cara aqui, o homem natural, o coração do homem, nós iremos seguir caminhos largos para longe de Deus. Vamos lá, gente, de novo. Jonas se levanta conscientemente para fugir da presença de Deus. Precisamos avaliar se nós não estamos fugindo de Deus inconscientemente. Ou talvez a gente tenha até consciência do caminho que a gente está seguindo, mas a gente não quer se arrepender não, porque a gente acha que é tão difícil. Mas olha, no meio disso tudo, da desobediência de Jonas, tem algo maravilhoso. Temos a conversão dos marinheiros, os marinheiros ali temendo a Deus. Eu acredito que aqueles homens, ao sacrificarem a Deus, eles reconheceram que o Senhor era Deus, então há algo bom ainda nas atitudes do profeta fujão. Mas o que é possível de ver é juízo de Deus e também misericórdia dele. Juízo em relação às ações do profeta. Jonas é lançado no mar e é engolido por um peixe, fica 3 dias no ventre. Eu fico pensando, mano, 3 dias dentro do ventre de um peixe para Deus fazer com que esse homem volte para o lugar onde ele não deveria ter saído. E aí a condução especial, né? Deus pega um peixe para levar esse homem no mesmo lugar onde ele estava, para dizer as mesmas palavras para ele, para que ele enfim execute a missão de Deus. Olha, não espere que Deus diga a mesma palavra para você 2 vezes, cara. Se Deus te diz uma vez, levanta-te, levanta-te. Se Deus diz para você, sai da tua terra, sai da tua terra. Se Deus diz para você, construa uma arca para você e para sua família, constrói a arca para você e para sua família. Cara, não duvide da palavra de Deus. Não tente o Senhor, seu Deus. Se Deus lhe dá uma direção, cumpra essa direção. Se Deus não lhe deu uma direção, não seja como Saul, que ao esperar 7 dias, vendo que Samuel se demorava, foi sacrificar o Senhor. Não seja como Saul, a ponto de fazer aquilo que não é a tua missão. Não seja como Jonas, a ponto de fugir de Deus. Não seja como Davi, em um determinado ponto da história, em que ao invés de ir para a guerra, ele decide ficar em casa, nos palácios, e acabe adulterando, fazendo coisas que não é lícita, coisas que não são para você, coisas que não carregam caráter cristão. Então a orientação é bem simples. É para que você pare, né, por um momento da sua vida. Você pergunte assim, Senhor, eu estou de fato indo para o caminho que o Senhor tem me ordenado? Ou eu estou indo para um caminho de trevas, sombra de morte? E aí eu penso que a gente tem que fazer umas orações ousadas. E aí é aquele passo, cara. Senhor, se eu estiver indo para o caminho errado, se eu estiver no barco errado e eu não estiver conseguindo voltar nem pelas minhas forças, se meu coração está endurecido a ponto de eu não querer mesmo voltar, que o Senhor envie um peixe e que Ele me trague, que esse peixe me coloque no ventre do inferno, para que aí sim eu olhe para a Tua face, para que eu veja que o Senhor é Deus da minha vida, para que eu reconheça que eu sou um homem miserável, de que eu sou pequeno, de que as minhas ações elas não podem fazer nada, mas que se o Senhor Deus, que se o Senhor me trouxer de volta, eu executo a Tua missão. Porque às vezes a gente não tem forças pra gente voltar ali, sabe? Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente só quer ficar como Jonas, deitado no fundo do barco. Às vezes a gente quer de fato que a gente só morra. Como Elias, num tempo de angústia mortal. Mas o Senhor quer que você se levante, assim como Elias se levantou ali.
para caminhar no deserto, para chegar numa caverna, para conversar com Deus, para ungir Eliseu, para executar a missão e aí sim ser levado para a glória. Então, execute a missão de Deus. Não negligencie, não endureça seu coração ao ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, cara. Deus tem um propósito na vida de todos os seres humanos. Deus confiou dons a você, então que você possa se lembrar daquilo que Deus te deu, que você possa se lembrar do caminho que Ele propôs para que você andasse. Eu tenho certeza que não é um caminho simples, não é um caminho fácil, mas o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que sustenta, o mesmo Deus que dá a direção, Ele mesmo dá o caminho para que a gente ande nessa direção. O mesmo Deus que mandou Noé construir uma arca, deu as instruções para ele construir uma arca. Então, seja guiado pela voz do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, esse filho e essa filha, Deus, que ouviu Tua palavra, Senhor Deus. Se, Deus, por anos ou por momentos, Deus, acabaram, Deus, se desviando do propósito, Senhor, seguindo, Deus, caminhos dos quais não lhe agradam, ó Deus, eu venho pedir para que o Espírito Santo venha morar no coração dessas pessoas, ó Pai. Para que essas pessoas, Deus, possam discernir tempos e estações, Senhor. Tempo de andar, tempo de parar, tempo de confiar no Senhor, Deus. Tempo de recalcular a rota, Pai. E Deus, que se em algum momento nós esquecemos do Senhor, Pai, eu venho pedir, Deus, para que o Senhor nos dê sensibilidade de Ti, Pai. Nos dias da nossa vida, Deus, nos dias da peregrinação nessa terra, Pai. Que os Teus filhos não precisem, Deus, serem engolidos, Deus, por uma baleia ou por um peixe. Que eles não precisem estar, Deus, no ventre infernal, Pai. Mas, Deus, que essa palavra, Senhor Deus, já seja por si, Deus, uma correção de rota, Pai. Que essa palavra, Deus, já seja, Deus, um alinhamento de destino, Pai, para a glória do Teu santo nome. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Se de alguma forma essa palavra chegou ao teu coração, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, para que você deixe um like e que você ative o sininho das nossas notificações. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao seu coração. Eu estarei toda quarta-feira trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Então, abra o seu coração ao Senhor e estude as Escrituras. Congregue em uma igreja e ore sempre, sem cessar, ao Senhor, o seu Deus, que te vê, te conhece, que te chama pelo nome. Em nome do Senhor Jesus.